Muito bem, Deus os abençoe. Apocalipse 10, verso 4. Tudo é agradável, creio que vocês devem entender. Um pouquinho que você canta, um pouquinho que você toca, um pouquinho que você ora, um pouquinho que você prega, tudo é agradável a Deus. Não se tem que fazer muito, você tem que fazer um pouco. E não tem coisa melhor do que fazer pouco e bem feito. Certo? Só um pouquinho e bem feito. Apocalipse 10, verso 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Pai, estamos aqui para alimentar mais um pouco da sua palavra. Toma conta de nós. Não temos entendimento suficiente, grau de escolaridade suficiente, mas cremos na sua palavra, cremos no que o Senhor fez e no que o Senhor está fazendo. Por isso, queremos mais um pouco alimentar desta verdade, para a tua glória. Amém. Amém. Pode sentar. Não escreva. No princípio de Apocalipse, no capítulo 1, verso 17, 18, 19, e eu quando o vi caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então a gente tem um lugar mandando escrever, outro lugar dizendo não escreva. O que foi escrito era o que aconteceria durante o período de 7 eras da igreja. Estava escrito todas as eras. Você vê, aquilo escrito era acontecimento, a coisa ia acontecer. Deus usou 7 igrejas na Ásia Menor, e que é gentios. Ele usou 7 igrejas para poder manifestar o que aconteceria em 7 eras posteriores. Mas precisava primeiro ter 7 igrejas com os mesmos caracteres, para depois elas manifestarem em seu tempo. O que sobrou para nós foi a era de Laodiceia, morna e que não sabe nada, e não sabe o que é um povo morto que tem perdido a vida. A vida está na palavra. E a era que nós estamos vivendo, como sabemos que ela vai até o arrebatamento, que não tem mais eras, é só de Laodiceia, ela acabou para recebermos a revelação. Mas ela é uma era religiosa com direitos humanos, dando direito para a mulher, que vai até o arrebatamento. A gente tem que entender os dois lados da moeda, os dois lados que o Mombrana fala. Acabou e não acabou. Você tem que entender por que acabou a era. Porque se não acaba a era, o Filho do Homem não pode manifestar. Então tem que acabar a era. Aí está na mensagem a festa das trombetas, 205, 206.
Quando acaba, então, a noiva fica conhecendo os mistérios. Quando acaba a era. Ao terminar a era de Laodiceia, então manifesta o Filho do Homem. Então este é o lado que nós sabemos. Manifestou o irmão Branham, Deus como Filho do Homem no profeta. Então a era terminou para esta manifestação. Se não termina, é ali onde termina o sistema evangélico e começa o de Deus. Termina o sistema do homem e começa o de Deus. Assim como neste 7 períodos, 6.000 anos que nós temos do sistema humano, o 7º milênio será o sistema de Deus. Então nós tivemos todas as 7 eras da igreja, mas na 7ª era tinha que sair um sistema de Deus. E o sistema de Deus é um profeta. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele seus segredos aos profetas, seus servos. Aí está onde Deus está trabalhando. Num homem, fora das eras, fora de Laodiceia, porque o profeta diz também no primeiro selo, 29, 30, 31, que estas coisas, dos 7 selos, dos 7 trovões, seriam reveladas após terminar as eras da igreja. Então a era de Laodiceia, dela durar até o arrebatamento, é esse espírito de direito que as pessoas têm. Direito de pôr Cristo fora, direito de rejeitar a palavra, direito que a mulher recebe contrariando a palavra de Deus, direito que a igreja tem de falar o que Deus não falou. Esse é o espírito de Laodiceia, vai até o arrebatamento. Mas para nós, os revelados, esta era terminou porque terminou o nosso direito. Não temos direito mais. Agora quem manda é a palavra. Não somos nós. Mas Laodiceia não terminou o direito dela, porque quem manda é ela. Muitas vezes em casa não terminou o direito, quem manda é a mulher. Na igreja não terminou o direito, quem manda é a igreja. Não tem uma palavra do marido, não tem uma palavra do pastor que manda, que realça valor no lar, na igreja. Mas é o direito dos povos que está infiltrado dentro da igreja, dentro dos lares. Por isso, cada lar sofre o abalo. Diz, por que na minha casa assim eu não consigo dominar a coisa como tem que ser dominada? É que está infiltrado o direito dos povos, o direito feminino naquele lugar. E o masculino perdeu sua força. Isto só pode ser respeitado quando a igreja respeita a Deus, quando a mulher respeita o marido. Aí a coisa muda. Ali tem uma palavra de autoridade, tem uma palavra final. Isto é tão profundo, se você começar desde o Velho Testamento, a decadência moral que veio através da mulher, o pecado que entrou através da mulher, Deus não ter uma mulher sacerdotisa, pregadora, pastora, missionária, você vai encontrar que a igreja tem hoje, mas Deus nunca teve. Deus nunca teve. Porque a igreja sempre tem seus direitos, tá? Ela fala mais do que o marido. A mulher sempre tem seus direitos, ela fala mais do que o marido. Mas a igreja está errada e a mulher está errada. Precisa ouvir a voz de Deus. Deus tem sempre uma voz e nunca foi feminino. A voz de Deus sempre foi um homem. Deus nunca foi uma mulher profetisa. Deus sempre foi um profeta. Então, devemos descobrir então o porquê. Durante todo este espaço de tempo, os selos não podiam ser revelados, porque não tinha profeta. Como revelar um mistério se não tem profeta?
Mas tivemos 7 eras da igreja, mas não tivemos profeta. Tivemos um profeta Paulo estabelecendo a doutrina, tivemos 5 mensageiros pregando aquela doutrina, e faltava um profeta para poder selar aquela doutrina e trazer uma nova doutrina. O que nunca entrou no coração do povo foi isso. Que tem que vir um profeta, sela aquela doutrina dos apóstolos e dos profetas, mostra para nós aquilo restaurado. Você vê a cura restaurada no irmão Branham. Você vê a ressurreição restaurada no irmão Branham. Você vê tudo restaurado no profeta. Foi tudo restaurado. Ele pregou aquilo e o seu ministério manifestava aquela restauração. Não é nós que temos que manifestar isso. Era um mensageiro que tinha uma mensagem para manifestar aquela restauração. Então, foi-nos restaurado o batismo em nome de Jesus Cristo, que nós perdemos quase no início do século depois de Cristo. Perdemos aquilo. Mas Deus não podia restaurar isso em outro tempo, senão, como o próprio Deus havia dito, só nos dias da voz do 7º anjo. Nem Deus podia falar. Ele dizia: eu tenho tempo para falar, tenho tempo para mostrar. O livro não podia ser comido, pregado pelos Estados Unidos, porque Deus tem o tempo para aquilo. Para os Estados Unidos, Deus tinha um ministério profético. Ninguém, a Alemanha não teve, a Inglaterra não teve, só os Estados Unidos teve, porque era ali aquele ministério. Mas o ministério da noiva, de comer aquilo que foi revelado, também não era para os Estados Unidos. Irmão Branham pregou selos e mostrou: vocês não estão percebendo. Eu estou vendo que vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui durante esta semana. Perguntas e respostas sobre os selos, nos primeiros parágrafos, e você vai encontrar irmão Branham mostrando isso. E até dizendo que aquela igreja não ia receber aquilo. Ela não ia compreender aquela mensagem. Então Deus sempre tem uma mensagem no tempo certo. Nós sabíamos, nós não sabíamos. Mas os Estados Unidos sabiam que Deus ia mandar um profeta lá? Também não sabia. A Inglaterra sabia que ia levantar John Wesley? Não sabia. A Alemanha sabia que ia levantar Lutero? Mas você vê as coisas acontecendo, você tem que se prevenir, porque Deus está fazendo algo. E Ele vai mudando de país, de região. Deus sempre vai mudando. É Deus caminhando. O Evangelho caminha com o sol. Se ficasse nos Estados Unidos, teria que ser entardecer até hoje. Não podia passar do entardecer, que a mensagem era do entardecer. Mas tinha que passar agora a mensagem profética. E a mensagem profética não era apenas no entardecer. Ela teria o seu percurso do entardecer à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Não pode dizer sair-lhe ao encontro se não for um profeta. Só um profeta que vai estabelecer isso. Vocês ouviram o clamor? Saia ao encontro agora. Vai ao encontro do noivo. Então nós tivemos esse espaço de tempo que o sol, do entardecer, da meia-noite e agora do amanhecer. Você vê o sol escondido. Esse é um espaço de tempo que você vê ele escondido. Se você não viu o sol no entardecer, muito menos no anoitecer. Porque à noite ele está escondido na igreja. Ele está escondido. Deus está querendo se revelar a mim e a você. Mas o sol se esconde. Mas ele está ali. Você não vê, mas ele está ali.
Se você recebeu Ele, conheceu Ele no entardecer, se nós conhecemos o Sol, Deus, o Filho, na América do Norte, você vai conhecer o trajeto dele na revelação dos selos e depois quando ele estiver trabalhando no ministério da esposa que comeu o livrinho. Tem que comer o livrinho e profetizar outra vez. Mas você tem que passar por este período. A igreja tem que passar por esse tempo. Estamos vivendo agora numa hora final. Mas os selos para que serviram? Os trovões para que serviram? Eu vou repetir outra vez esta profecia para vocês. Me parece que perfeita força e perfeita debilidade, quando fizeram o livro, não colocaram, me parece que não colocaram a profecia. Tem uma profecia, mas não colocaram. Estava naquela apostila antiga que nós temos sobre perfeita força por perfeita debilidade. Agora essa daqui, Almas Encarceradas Hoje, tem também esta profecia, mas é com a tradução de Goiânia. Elimina um pouco a coisa, como o irmão está pregando, o irmão Rogério, e aqui está o 226 Almas Encarceradas Hoje. Um irmão na congregação fala em línguas e outro dá a interpretação. Agora, não poderia ter uma profecia naquele dia, enquanto o irmão Brano estava pregando. Almas encarceradas hoje. Almas que estão em prisão agora. Não podia haver uma profecia se não fosse para manifestar o que Deus estava fazendo naquele dia, naquela hora. A profecia tinha que falar daquilo. Não podia levantar alguém e dizer, o irmão Johnny vai mudar. Vai vir uma tempestade. Não podia. Porque aquela hora era a hora do mensageiro. Cada língua, profecia, tem o seu dia, tem a sua hora. Mas na hora da pregação do profeta, não se podia levantar e dar uma mensagem assim. Então, a língua estranha, que é traduzida, interpretada, ela se torna uma profecia. O que tinha que falar? Tinha que falar do que Deus estava fazendo naquele dia. Meus filhos, hoje vos digo que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje. Tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida. E tenho mesmo visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém, não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós? Sim, eu tenho mandado a um homem neste último dia para que fosse minha boca a esta geração. Olha para você ver o estilo de profecia. Estava falando sobre o profeta. Então, não se pode dar uma profecia, o irmão Brano ensina, cortando uma mensagem. Mas quando essa profecia foi dada, que cortou a mensagem, tinha que ser algo excelente que Deus queria entregar, que o próprio irmão Brano não podia falar. E que Deus é quem ia falar para eles através de uma profecia, de uma língua interpretada. E que aquilo se tornou uma profecia. Era Deus falando sobre o seu ministério profético na terra. Porém, eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem. E não lhe têm dado as costas às coisas que ele tem falado. Agora, dar as costas ao que ele tem falado. Você vai na revelação dos selos. Quem é que está encarando aquilo e crendo? Estão dando as costas. Eles estão dando as costas. O Cordeiro saiu do trono. Quem foi que pregou? William Branham. A era terminou para o selo ser revelado e para o Filho do Homem entrar em cena. Quem foi que pregou? William Branham. Mas muitos não têm dado as costas ao que ele tem falado. Graças a Deus. A gente continua olhando e não dando as costas. Tem gente que você fala, novo nome, ele vira e vai embora. Ele dá as costas para o que o William Branham falou. O William Branham mostrou 3 homens vieram do céu, 2 anjos e Deus. Eu não entendo isso, mas eu creio. Entendeu? Você não entende? Eu não entendo. 3 homens desceram do céu. Eu sei que ele estava na terra. Desceram do céu
Então vocês têm que ver que esse ministério desses 3 homens vem de Deus, desce do céu. Deus quer falar através de homem, Deus quer pregar através de homem, Deus quer expulsar demônio através de homem, Deus quer pregar o arrependimento através de Billy Graham, Deus quer expulsar os demônios, curar os enfermos através de Oral Roberts. Agora Deus quer dar uma revelação especial para o povo, uma coisa que você nunca ouviu, através de Branham. Esses outros homens trouxeram cura, santificação, trouxeram uma mensagem boa. Ninguém prega uma mensagem de arrependimento como Billy Graham, diz o próprio irmão Branham. Mas agora você tem que encontrar quem é que desceu do céu, qual homem que desceu do céu, que pregou os selos. E se desceu do céu, você tem que ver da onde foi que veio. Isso é uma mensagem da eternidade. Veio e desceu do céu, manifestada num corpo chamado William Branham. Você precisa ver isso. Isso aqui, ele vai mostrar para nós o que podia escrever e o que não podia escrever. O que era o que estava escrito e o que era o que não estava escrito. Esse é o ministério Deus em carne. Não Billy Graham, não Oral Roberts. Deus em carne é que ia falar, porque Deus estava aqui agora manifestando uma mensagem a favor do povo, falando do homem no qual ele estava. Almas encarceradas, 226. Porém eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado desse homem, e não lhe têm dado às costas as coisas que ele tem falado. E outra vez, eu paro aqui. Se você não pode falar o que William Branham falou, os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Se você não pode falar isso, você tem que dar as costas. Você dá as costas para que este homem, William Branham, tem falado. Olha, eu não tenho dado as costas. Eu prego a deidade que ele pregou, eu prego isso, eu prego aquilo, eu oro pelos enfermos, o que ele falou, eu estou falando. Isso daí não era o ministério do 7º anjo. Esse ministério era um ministério de restauração. Ele estava restaurando como Elias. E você não dá as costas para o ministério como Elias e dá as costas para o ministério como o 7º anjo. Na hora que a palavra é desvendada, é revelada, então você dá as costas e diz, eu não creio, eu não aceito. Novo nome, eu não aceito. Então você está dando as costas para aquilo que o irmão Branham não podia falar de si mesmo. Mas ali estava, o nome de Deus estava ali. Deus deu parte do nome dele para Abraão, deu para mim também, deu para você também. Essa parte do nome, mas ali estava o nome em um homem. Entende? Deus deu parte do nome dele para nós durante as 7 eras de cristão. Ele deu-nos parte do seu nome, mas em Jesus Cristo estava o nome de Deus. Então o HM de Deus, ele deu para nós. Mas ali estava o nome de Deus no homem. Branham. Deus manifestado no homem. Então você vê a parte e você tem que ver o nome. Não pode ver só a parte. Você tem que ver o nome. Deus estava ali manifestando. Vou repetir. Porém eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado desse homem e não lhe têm dado as costas as coisas que ele tem falado. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra. São coisas que você recebe qual palavra? Eu recebi cura, eu creio que o irmão Branham foi um grande homem de Deus, eu creio que o irmão Branham fez isso, fez aquilo. E você crê que ele revelou 7 trovões, 7 selos? Você crê que ele revelou o novo nome? O novo nome é revelado em carne humana, ele é manifestado. Você só vê o novo nome quando ele está manifestado. Deus descendo do céu, o anjo forte descendo do céu, e quando ele pisa na terra, ele é um homem. E quando ele pisou na terra, ele não era eu, ele não era você. Quando ele pisou na terra, ele era Branham.
Quando ele pisou na terra, ele não era Liveio, ele não era José Brana, ele não era Billy Paul Brana. Ele era Brana. Ele era aquele homem. Deus desceu da terra, do céu, e pisou na terra. Isso está em Apocalipse 10, 1 também. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra. E eles saberão que eu sou o grande Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei a fé de todos os que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Que tempo. Eu estou sendo recompensado pelo que Deus falou. Estou sendo recompensado. Deus falou e eu estou recompensado. Deus está me recompensando e te recompensando com esta revelação do assim diz o Senhor. O parágrafo 48 da mensagem Festa das Trombetas. Agora recordem, Deus é a palavra, e em cada era ele dividiu a palavra para cada era que estaria na terra. Agora nós temos a era, escreva, nós temos a era, não escreva. Nós temos a era do livro fechado, nós temos a era do livro aberto. Então nós temos que caminhar. No tempo do livro fechado não adiantava querer abrir. Ninguém poderia abri-lo senão o Cordeiro. O Cordeiro era o único que podia tomar o livro, porque foi ele quem morreu. É ele que podia tomar o livro e desatar os seus 7 selos. E ele não podia dar para Martim Lutero, não podia dar para Wesley, não podia dar para os pentecostais, porque ele já tem escrito em sua palavra que ele tomaria o livro e desceria e daria ao 7º anjo. O único, diz o profeta, que poderia receber o livro. O único que poderia pregar sobre 7 selos, 7 trovões, foi o irmão Branham, porque Deus deu o livro para ele. E a dividiu em eras da igreja. E os 7 selos revelaram cada pedacinho disso. Dentro de 7 eras da igreja, os 7 selos, você toma a pregação do profeta sobre os 7 selos, revelou cada pedacinho das 7 eras da igreja, do que você nunca soube. Mas o 7º anjo já fez isso. 125, eu vou ler aqui 3 parágrafos. A festa das trombetas. E ele disse, lendo o Apocalipse 10, de 1 a 7, naquele dia que ele o viu descendo, e ele comeu o livrinho. Ele estava falando tanto de João como da noiva. Ele viu. Se você não viu, você não pode ver ele descendo e não pode ver o livrinho aberto para você comer. Por isso é tempo de vê-lo descendo. Ó, depois de quase 40 anos, irmãos, que nós fomos ver ele descendo. Mas está do nosso lado aqui. Ele desceu lá na América. A América no dia não viu ele descendo. A América viu ele nas nuvens, mas a América não viu ele descendo. Se a América do Norte tivesse visto Cristo descendo, olharia no púlpito e diria, ah, ele está ali. Aquele anjo forte está ali agora manifestado num homem. Ele desceu, ele pisou na terra e no mar. Amém. E aí, como pode comer o livrinho se você não viu ele descendo? Como pode comer os 7 selos, ter esta revelação, ver o Cordeiro fora do trono? Como pode se você não viu ele descendo? Você tem que vê-lo descendo. Como pode saber do novo nome? Você não viu ele descendo. Mas se você viu ele descendo, então você sabe do novo nome. Porque ele não ficou lá em cima. Se ele ficasse ali em cima, ele seria Jesus somente. Mas ele não parou acima do Monte Pôr do Sol. Ele desceu. E quando ele desceu, ele pisou na terra. Se você vê-lo pisar na terra e entre gente, você tem que identificá-lo pelo nome. Ele desceu, o anjo forte desceu. Onde ele está? Ele pisou na terra. Então como é que ele chama? Ele pisou na terra, mas não sei nada. Então eu não sou um dos dele. Porque Deus está gradativamente vindo. Ele veio da eternidade, parou sobre o Monte Pôr do Sol e depois desceu. Então eu tenho que vê-lo vindo da eternidade porque eu estou nele. Eu tenho que vê-lo ali em cima, acima do Monte Pôr do Sol, porque eu estava em Cristo.
Mas agora eu tenho que vê-lo descendo. Ele desceu e a Bíblia diz que ele pisou com o pé direito no mar e com o pé esquerdo na terra. Ali ele foi um homem, eu tenho que vê-lo num homem. E se eu vejo Cristo num homem, qual é o novo nome de Cristo? Cristo não desceu em 2 homens. Cristo não desceu em meia dúzia. Ele desceu num homem. Quando Deus desceu de sua glória, o profeta cantava o hino, ele desceu da sua glória e ele fazia este papel tremendo. Quando ele desceu da sua glória, o que ele era? Ele desceu da sua glória, era um homem. Para morrer, isso era Deus descendo da sua glória. Tem muitos que pensam que o filho veio lá da glória para morrer. Não, ele é filho porque Deus nasce aqui, então ele é filho. Ele é filho porque ele nasceu aqui. Nasceu de mulher. Então, ele é um filho aqui. E agora você ver ele manifestado em carne. Você pode conhecê-lo. Conhecer este Deus, porque ele está numa carne. Amém. Ele disse, naquele dia que ele o viu descendo, e ele comeu o livrinho, ele colocou um pé na terra e um no mar, e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, que o tempo não seria mais. E quando ele o fez, 7 trovões proferiram suas vozes. João disse que ele estava quase para escrever. E ele disse, não escrevas. Veio, ele selou aquilo. Irmão, se não tivéssemos um profeta hoje, teríamos que dizer, não sabemos o que foi escrito. Porque diz, não escrevas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, então aquilo seria revelado. E tem muita gente, mesmo no tempo do irmão Brana, que pensava que o irmão Brana ia escrever o 23º capítulo de Apocalipse. Por quê? Porque os trovões não foram escritos. Não escreva. Mas ali estava na vida da pessoa, estava num homem. O que Deus não escreveu, já estava. O próprio irmão Brana diz, está na Bíblia, porque ela não pode aumentar nem diminuir. E Deus não fez uma Bíblia faltando. Você só não via. Irmão Brana não viu que ele tinha pregado também as 7 trombetas. E ele queria pregar as 7 trombetas. E ele não viu. Aí Deus falou para ele, você já pregou. A mesma coisa você vai ver os 7 trovões. Não escreva. Mas já está aí dentro. Você ouviu? Você viu o anjo descendo do céu? Você viu ele pisando na terra, no mar? Então, você ouviu dizer, não escreva? Está aí. Essas coisas já estão aí. Irmão Brana lutava porque queria pregar uma mensagem das 7 trombetas. Aí não teve jeito de pregar e pregou a festa das trombetas. Porque Deus falou para ele, você já pregou no 6º selo, porque elas soaram no 6º selo. Então tem coisa que a gente quer fazer, mas já está pronto. Aí eu quero ir no rapto, mas eu já sou do rapto. Eu não tenho que me preocupar. Aí eu quero ir no rapto, eu quero fazer isso para mim. Não, eu já sou do rapto, eu sou um candidato do rapto. Você é um candidato do rapto. Mas o que eu tenho que fazer? Nada, já está escrito aqui. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho só que crer. Teve um tempo que Deus pegou João e disse, escreva e manda essa carta para as 7 eras da igreja. Aí chegou na 7ª era, João escutou, ele disse, não escreva. Não escreva. Então mandou escrever, agora diz, não escreva. Mandou escrever e mandou dar para as 7 eras da igreja. Agora diz, na 7ª era, diz, não escreva. E aquele mistério era o mistério do 7º anjo. Já está dentro da Bíblia. O que veio fazer os 7 selos? Olha o que o irmão Brana, ele revela isso daqui. Ó. 126. A festa das trombetas. Agora alguém disse, bem, aqueles 7 selos então, irmão Brana, que serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus. Não, senhor, isso não pode ser. Quem tirar uma palavra dessa Bíblia ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? O que é os 7 selos? Então, o que é os 7 trovões? É uma revelação que tem faltado lá atrás.
As eras não podiam entregar isso. É uma revelação. As eras cumpriram o que lhes cabia, mas não podia revelar isto. O que vem fazer os 7 selos? Revelar aquilo que aconteceu nas eras. É um grande mistério que as pessoas pensam, vai ter que vai tudo mudar. A coisa acontece, você nem percebe. O profeta diz, aí fica sabendo que uma grande coisa vai ser revelada, você pensa que vai ser lá no Vaticano. E diz, não, vem numa manjedoura. A gente sempre diz, vem numa casa de pau a pique. Vem na maior simplicidade. Deus revelando aquilo. Já está escrito, não escreva, porque está aí. Não escreva, você já pregou isso, João. Não escreva. Já está escrito. Mas ele diz, sela isso. Porque vai ficar como mistério até o final. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele vai revelar, porque é só uma revelação do que faltava aí atrás. 7 selos é isso, uma revelação do que faltava ali atrás. Por isso você começa nos selos e você começa a ver irmão Brana esclarecendo todas as coisas que faltavam. E veio até o 7º selo, que ele diz, o 7º ele não abriu. Que ele não podia dizer, sou eu. O 7º não abriu. Olha ele aí outra vez, não escreva. Não abriu. Não escreva e está na Bíblia. Não abriu e está na mensagem. Não abriu. Não diga a ninguém. Vê o ministério. Eu estava percebendo aqui o ministério da lei. Logo, na graça, não teve mais ministério da lei. As pessoas querem viver com o anterior. Agora não tem mais ministério da lei. Mas a lei é má? Não. A lei é boa, diz Paulo. Eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse. Isto é pecado. Não cobiçarás. Não matarás. Eu não saberia. Então a lei é boa. Só que tem uma coisa. Estamos na graça. Não se vive aquele tempo da lei aqui agora. Não se pode viver. Você diz, bom, graças a Deus, fui salvo. A graça me salvou. Sim. Mas agora é tempo da revelação. Aí eu quero viver como no tempo da graça. No tempo da graça, eu vivi sem saber até a deidade correta. Eu vivi no tempo da graça sem saber das revelações das 7 eras, da semente da serpente, os ungidos dos últimos dias, e tudo que nós hoje sabemos, sem saber de 7 trovões, novo nome. Eu vivi na era da graça. Mas agora veio a revelação, veio outro ministério. Eu vivi no ministério do Filho de Deus, o Espírito Santo nas eras. Eu vivi nesse ministério, graças a Deus por esse ministério. Mas agora chegou a hora de eu poder mudar de ministério. Agora eu vivo no ministério da revelação. Não é apenas do Filho de Deus, agora é do Filho do Homem. E para te dizer claro, já mudou outra vez. O ministério veio do Filho do Homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, 7 eras da igreja, Filho do Homem, Deus, irmão Brana, e agora outra vez Deus na igreja, Deus na noiva. Agora ele está com o seu mistério todinho dentro de um povo que tem vivido esta palavra, que tem comido este livro e tem vivido este livro. Deus está vivendo aí dentro agora. Amém? Agora, você era tão bom, eu lembro também, era tão bom quando eu tinha 18 anos. Mas eu não volto mais a 18 anos, aqui nessa terra, não. Se eu quiser pegar meus 18 anos, eu tenho que ir para o céu. Eu tenho que partir para outro lado, porque nesse corpo não posso ter mais 18 anos. Era isso que o próprio irmão Brana, pregando também alimentos espirituais no seu devido tempo, ele diz, se ele vier com as marcas de cravos e fronte sangrando, eu não o receberei. É isso que o irmão Brana diz, porque ele não pode vir mais nesse corpo aqui. Nesse corpo ele já veio. Em outras palavras, agora ele está no meu corpo.
Se ele vier assim, o profeta diz, eu não aceitarei. Os crentes aceitam facilmente. Fez um movimento, qualquer coisa, eles aceitam. Eu lembro quando comecei o ministério, a gente expulsava demônio, e eu via um rapaz que era craque nisso. Eu vi ele fazer aquele trabalho e eu estava perto dele. Não tinha nada na mão. Mas ele orava para o endemoniado e dizia que a minha mão está correndo óleo. Olha para você ver, está escorrendo óleo. E eu vou te queimar. O diabo gritava. Não vem não. E não tinha nada na mão do rapaz. Não tinha nem um pouquinho dele, nem tinha passado o óleo na mão. Ele só falava. Ele cria naquilo. E o diabo respeitava até aquilo. O diabo via aquilo. E tinha que sair. Tem coisa, irmão, que está acontecendo aqui e as pessoas não estão vendo. Se o diabo vê certas coisas que nem existem, mas ele vê, ele teme. Por que o crente não pode ver o que existe? O que foi revelado, o que Deus já fez? Por que não podemos ver? É ver isso daí e ver a manifestação de Deus nesse dia. Amém? Essa hora que nós vivemos, para muitos que estremecem, ela está acima da hora do irmão Brana. A hora do irmão Brana, ele não podia dizer para ninguém o que é a terceira etapa. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Tem que ter um ministério para dizer, porque Deus falar, não diga a ninguém. Porque você disse e formou este monte de personificadores. Agora, não diga a ninguém sobre a terceira etapa, porque Deus sabia quem é que ia falar. Não diga a ninguém. Então, tem um ministério além? Tem. Esse ministério saiu do irmão Brana. O ministério da noiva saiu do irmão Brana. O ministério da igreja de 7 eras saiu de Jesus. Quando ele morreu ali no Calvário, aquilo saiu para nós durante 7 eras da igreja. Tivemos que viver esse ministério. E agora o ministério da noiva, da esposa de Cristo, saiu do ministério do irmão Brana. É dali que vem todo esse ministério. Eu tenho que ter um ministério de cura. Não, você está errado, você não come o livro. Ministério de cura que o irmão Brana teve foi só para chamar a atenção dos outros. O irmão Brana mostrou isso. O ministério de cura de Jesus foi só uma isca para chamar a atenção do povo. Mas o principal era a palavra. O ministério do irmão Brana, eu gostei quando li os testemunhos, quando eu vi esta foto pela primeira vez. A primeira vez eu espantei. A primeira vez. Aí depois, 4 anos mais tarde, eu fui ver isso aqui. Em 68 eu vi, pulei fora. Falei, não quero saber nada disso daí. Não quero saber nada de profeta. Não quero profeta. Me afastei mesmo. Não quero. Em 68, levou 4 anos. Aí eu vi, falei, meu Deus do céu. Eu correndo e isso atrás de mim outra vez. Aí eu vi isto, eu li apenas um panfleto, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Só um folhetim. A hora que eu li, falei, se esse homem não foi profeta, mas 4 anos atrás eu dizia que não queria nem ver. Tinha um irmão que veio pregar para mim, era um parente meu, eu corria dele. Não tem muita gente que corre de você? Eu também já corri de muita gente. Tem muita gente hoje que corre de mim. Eu corria dele, mas foi bom eu correr dele. Hoje eu dou graças a Deus, porque eu corri dele também. Porque ele cria na ressurreição isolada. E eu corri dele. Porque eu não queria saber do profeta. Mas 4 anos depois, aí eu fiquei sabendo do profeta numa fonte melhor. Graças a Deus. A coisa nunca entrou em mim da maneira errada. Nunca entrou. Nós vivemos no início aqui no Brasil, com toda a doutrina do irmão Brana, era que ele ia voltar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Ele ia voltar para isso. Eu nunca consegui pregar que ele ia voltar. Eu nunca consegui. O ministério no início no Brasil, mesmo em 72, era assim.
1972. Ele era assim, todo o Brasil era assim. Mas eu nunca consegui fazer uma pregação de que irmão Branham ia voltar. Eu nunca entendi trovão também. Falei, não adianta nem eu mexer com isso daí. Eu nunca entendi. Até que Deus passa tempo, Deus dá tempo para nós aprender primeiro. Nós temos que sair do período de criança. Nós temos que chegar à perfeição. Não foi o que ouvimos aí através do irmão Rogério? Tem que sair do período de criança. Se você me vê hoje brincando com um revolvinho de brincadeira, você tem que parar e olhar bem. Será que o Osmar está bem da cabeça? Se eu pegar um cabo de vassoura, colocar no meio das pernas, vamos. Aí vocês olham para mim, será que o Osmar tem problema? Acho que está com problema de cabeça. Mas quando eu era menino, aquilo era certo. Quando você era menino, na fé, aquilo que você tinha era o suficiente. Mas aí você cresceu, amadureceu, chegou à perfeição. Quando vier o que é perfeito, é a palavra revelada. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Aí eu larguei das coisas de menino. Eu larguei. Não tenho a mínima vontade hoje de brincar de caminhãozinho. O meu negócio é um caminhão de verdade. Não é assim? E o perigo está. Não quero brincar de revólver. O negócio é 38 de verdade. Não quero nem 38 de verdade. Só Atos 2:38. Não dá para poder aceitar outra coisa. O que? Mudou, gente. Você tem que entender isso, mudou. Aquilo que nós tínhamos, graças a Deus, pelo que tínhamos de criança. E graças a Deus, pelo que nós tínhamos na mensagem. E graças a Deus, quando era um bebê pentecostal. Chorão. Você tivesse um bebezinho pentecostal, chorão, indo nas vigílias, chorando, e não sabia fazer outra coisa, não chorar. Aí depois você cresceu, ficou um meninão arteiro. E cresceu mais e virou um adolescente dando trabalho. Achando que a mente já está formada e está tudo bagunçado a cabeça. Os neurônios dele estão tudo invertido. E eles acham, eu tenho, eu posso. Isso é um adolescente que você tem que suportá-lo, ajudá-lo. É um adolescente, a mente não formou. Agora passou dos 21 anos. Eu digo, se você não criou juízo até com 21, não tem mais esperança em você não. Você encontra a gente com quarentão aí, uma quarentena e ele, como é que vai? E ainda fazendo a coisa como criança. Manifestando sintomas de criança. E aí você vê crentes também, já velhos na fé, brincando de caminhãozinho. Velhos na fé, com revolvinho de brincadeira, e jogando água nos outros. Velho na fé. É hora de entender que você já amadureceu, que você chegou à perfeição, que você agora tem que comer o livro. Antes eu não podia pregar isso, não podia falar sobre esse livro, porque eu não sabia como comer, se eu não sei nem se ele é de comer. Como comer, se não podia nem olhar para ele. Mas agora veio um profeta e me ensinou. Já está tudo revelado. Mas 7 trovões. Eu não vou mexer com 7 trovões não, que é muito perigoso. Ele disse, não, pode comer. Pode comer. O povo de Israel olhava o maná caído no arraial, ficava tudo amedrontado. Moisés, não, isso daí é maná que Deus mandou para vocês. Pode comer. Esses daqui são trovões que Deus mandou para nós. Pode comer. É o livro aberto. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por mais um momento de refrigério na nossa alma. Porque é a palavra e a presença do Senhor através da revelação, o que refrigera nossa alma, nos dá mais segurança, Senhor, de estar diante de Ti. Não estamos sendo levados por ventos de doutrina, não estamos sendo levados por emoções,
mas estamos comendo um livro que foi revelado, foi aberto. Não podíamos comer trovões, 7 selos, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Não podíamos comer, Senhor. Mas quando foi revelado, foi aberto, então a voz veio e diz: isto é minha palavra, coma, viva por isso daí. Então hoje estamos nos alimentando desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Firma, meus irmãos, minhas irmãs, nesta revelação. A revelação que o seu profeta pregou, aquilo que anima e que dá força para podermos prosseguir nesta estrada da vida, reconhecendo que só com o Senhor somos vencedores. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.